Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai falar um pouquinho sobre Campeonato Carioca, porque o Vasco vai ter agora a semana inteira para se preparar para enfrentar o Flamengo no próximo sábado aí pelo Campeonato Estadual, partida aí muito importante para as ambições do Vasco aí em relação à classificação para as semifinais do Campeonato Estadual. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, porque o jogo seguinte, a partida contra o Flamengo, já é jogo decisivo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil e teremos aí mudança no local da partida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo também super importante, né, que pode, obviamente, ser um divisor de águas aí para o Vasco dentro da temporada, né, um jogo que vale, como eu falei, uma vaga na próxima fase da competição nacional, que foi o último grande resultado do Vasco ano passado, né, chegando nas semifinais da Copa do Brasil. E vamos falar bastante sobre o mercado da bola, porque o Vasco segue tendo muita dificuldade para contratar jogador, e hoje tivemos uma notícia aí que, cara, só acontece com o Vasco, né? A negociação que o Vasco tinha aí em relação à venda do atacante GB, menino inclusive já estava lá na Europa, já estava lá na Turquia, melou, e eu vou explicar para vocês o motivo. Parece que o Vasco tentou dar uma rasteira ali, parece que o Vasco tentou ali maquiar uma situação para vender um jogador machucado com uma lesão super séria para o futebol turco. Então a gente vai explicar direitinho tudo o que está acontecendo, por que que o Marcelo Santana foi viajar com o jogador para a Europa e não ficou aqui no Brasil. Enfim, tem muito assunto, tem muita notícia. Já fica a dica para você assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe que a gente vai estar tratando aqui no vídeo de hoje. Quero convidar você que é vascaíno e, assim como eu, quer ficar bem informado, quer ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube, para se inscrever no canal lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, e quem puder ajudar a gente, né, quem puder colaborar, deixando aquele joinha, deixando aquele like, a gente fica muito agradecido, né? A gente fica muito feliz com a ajuda de vocês, deixando aquele joinha no nosso vídeo, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre campo e bola, né? Porque o Vasco vai ter agora a semana inteira de preparação, né? O Vasco vai conseguir aí agora essa semana se treinar, estudar o adversário, conseguir aí recuperar jogadores, como é o caso do Felipe Coutinho, né, que se lesionou na partida anterior ali no jogo contra o Fluminense. Tem o Lucas Oliveira, o zagueiro, que teve um entorse no tornozelo e é dúvida também para esse próximo jogo. Paulinho, que foi poupado da partida de ontem. Enfim, vai ser uma semana de recuperação, de preparação, de treinamento, de intensidade, e esperamos que o time evolua, né, cara? Porque é impressionante como o Vasco perdeu rendimento nas últimas 3 partidas. A gente entende que é começo de campeonato, começo de temporada, mas o que a gente viu foi outras equipes crescendo de produção, Fluminense, Botafogo, Flamengo, até equipes pequenas, e o Vasco caindo de rendimento, né? É impressionante. Geralmente no começo de temporada você evolui, você começa a alçar voos mais altos, né? E o Vasco começou ali bem e depois teve uma queda muito brusca, muito grande aí nessas últimas 3 partidas. E assusta, né, cara? Assusta porque, primeiro, a gente vai ter 2 adversários aí que, na minha opinião, tem os melhores elencos do campeonato estadual, que são o Flamengo e o Botafogo. O Vasco, ele, apesar de estar na 3ª colocação, ele está ali muito próximo do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e até 10º colocado do campeonato estadual. Então o Vasco ali tá num bololô muito grande. E em caso de derrota para o Flamengo, o Vasco pode cair até para a 8ª ou 9ª colocação do campeonato estadual. Olha que maluquice, né? Olha que loucura. Então realmente é um jogo super importante. A gente fica na memória aquela derrota do ano passado, né? Aquela goleada histórica de 6-0, na qual o Vasco não jogou absolutamente nada, e fica com medo, né? Porque se jogar o futebolzinho que jogou ontem, né, contra a equipe lá do Sampaio Corrêa, a grande chance da gente não conseguir sequer, né, um empate contra o Flamengo nesse final de semana. E para piorar a situação, semana que vem já tem jogo valendo classificação na Copa do Brasil, né? O Vasco vai enfrentar o União Rondonópolis, né? A partida inicialmente seria lá em Mato Grosso, porém houve uma transferência, né? O jogo será em Cariacica, no Espírito Santo. O Rondonópolis vendeu o mando da partida para o Vasco. É bom isso, né? Porque primeiro que é mais perto, o Vasco já está acostumado a jogar lá em Cariacica, jogou recentemente por lá agora no campeonato estadual também, né? Então
O Vasco já tem esse conhecimento, a logística não vai ser tão, né, intensa e não tão cansativa, então isso é bom pro Vasco, mas é aquilo, né, cara? Tem que jogar futebol, tem que entrar em campo e jogar bola, porque a Copa do Brasil é um torneio super importante, paga muito bem e foi o último grande título e foi a última grande apresentação, né? Ano passado o Vasco chegando nas semifinais da competição nacional. Então agora é se preparar, trabalhar forte, vamos aguardar para ver o que o Carille vai fazer, né, na equipe titular para enfrentar o Flamengo nesse domingo, mas enfim, é isso, cobrar mudanças, cobrar mais a atitude, né, cobrar realmente mais intensidade dessa equipe aí no decorrer da semana para que a gente venha um resultado positivo aí nesse clássico contra o Flamengo. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o mercado da bola. Primeiro, falar um pouquinho sobre contratações, cara. O Vasco segue tendo problemas. O Vasco segue enfrentando dificuldades em contratar jogadores, né? A situação, por exemplo, do Benjamin Garré, que estava muito avançada, né? Que estava ali realmente muito próximo de um acerto, parece que deu uma paralisada, né? Parece que a situação não está tão mais avançada quanto estava ali nos últimos dias, né? Parece que a diretoria lá do clube russo, né, estaria pedindo valores diferentes do que foram pedidos inicialmente, né? O Vasco tinha feito uma proposta de empréstimo pelo jogador ali, pagando $500 mil e fixando o passe do atleta em $4 milhões, mas parece que a equipe russa lá voltou atrás e está reconsiderando essa negociação, né, podendo querer, né, a venda em definitivo já de imediato. E mais uma vez, volto a ressaltar aqui, tá? É um jogador interessante, é um jogador habilidoso, mas não é esse craque todo. Não é um jogador, por exemplo, do nível do Bruma, do Brian Rodrigues, do Rony, do Wanderson. É abaixo. É um jogador que nunca se destacou na carreira por onde passou até agora. Jogou na Argentina, jogou agora na Rússia e nunca teve um destaque muito grande. Tanto é que agora, na Rússia, não era titular e sequer vinha jogando, né? Vinha sendo ali um jogador de composição de elenco. Hoje também tivemos a informação que a negociação com o atacante Rony do Palmeiras está totalmente estagnada, né? O Palmeiras, apesar de gostar da possibilidade de negociar o jogador com o Vasco, o jogador não ficou satisfeito com a proposta salarial, né, do Vasco. O Vasco teria feito uma proposta ali de ir aumentando o salário do Rony ali aos poucos, né, de acordo com o desempenho do jogador. Isso aí não agradou nem um pouco, né, o jogador e ao empresário do atleta. Então, nesse momento, as conversas pararam, né? Parece que o Rony ali não quer realmente esse tipo de negociação contratual, né? Ele quer um salário fixo que passa de R$1 milhão e caso nenhum clube aceite, ele vai acabar continuando lá no Palmeiras realmente aí para a temporada de 2025. E agora vamos falar sobre o grande absurdo do dia, né? Que é a venda do GB, né? Ontem a gente comentou sobre isso, né? Que o Vasco teria fechado a venda do GB lá para o Fenerbahçe da Turquia, né? O Fenerbahçe ia comprar ele e aí já ia emprestá-lo para um outro clube lá da Turquia. Porém, hoje a gente teve a informação, né, que a negociação melou, né? A negociação foi cancelada. Inclusive, só diga-se de passagem, o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, né, que não viaja para contratar, né? Para contratar jogador, ele não viaja, ele fica no Rio de Janeiro e faz tudo pelo WhatsApp. Agora, para vender jogador, ele pegou o avião e foi lá na Turquia junto com o GB. Mas o grande absurdo é o seguinte, né? Tava tudo acertado, negociação toda formalizada, valores estipulados e hoje na hora que o GB chegou lá na Turquia, foi fazer os exames médicos, foi descoberta uma lesão séria na perna direita do GB, uma lesão que vai fazer com que ele passe por mais uma cirurgia. Ele passou uma cirurgia em 2023, com um ano inteiro afastado, e agora ele vai ter que passar por uma nova cirurgia, e o tempo de recuperação dessa cirurgia é mais ou menos de um ano de novo, né? De 8 a 12 meses. Ou seja, o Vasco estava tentando empurrar, negociar, colocar ali a venda de um jogador bichado, um jogador que está machucado, um jogador que vai ter que passar por uma cirurgia e ficar mais de um ano fora dos gramados. Cara, é uma falta de... Cara, não vou falar não, mas é brincadeira, né, cara? A gente descobrir esse tipo de coisa na imprensa internacional. Isso está vindo da Europa, isso aí queima a credibilidade do clube, isso aí mancha a credibilidade da instituição, cara. Porque o próximo clube que for negociar com o Vasco já vai ficar com o pé atrás. Imagina o Vasco daqui a 1 mês, 2 meses aí, vai negociar a venda do Ryan para algum lugar. Irmão, os clubes já vão olhar para o Vasco e falar, porra, fica de olho, hein? Porque esse clube tentou empurrar jogador machucado lá para o Fenerbahçe.
Então realmente é impressionante, cara. Olha a índole, né, desse tipo de atitude, né, de uma diretoria querendo vender um jogador que vai ter que ficar aí sei lá quanto tempo fora dos gramados, tem que passar por uma cirurgia e uma negociação, querendo ou não, né, que ia ser aí de mais de 10, 12, 15 milhões de reais. Então realmente é inacreditável, cara, o que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento. Mas enfim, agora é isso, né? Lembrando para vocês que os sorteios do grupo da Copa Sul-Americana vão acontecer no dia 17 de março. A gente vai transmitir para vocês aqui ao vivo. Mas enfim, agora aguardar, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos em relação a contratações, reforços e também em relação aí às próximas partidas do Vasco, beleza? Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, fico agradecido com a ajuda de vocês. Valeu!